Vamos agora a mais uma edição do Encontro com o CR na TMTV. Oferecimento Unimed Grupo Bahamas. O meu convidado hoje para um bate-papo é o consagrado jornalista Wilson Cid, do Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora, e por 36 anos participou do Conselho de Amigos do Museu Mariano Procópio. Wilson, uma satisfação ter você aqui para um bate-papo. Antes de mais nada, eu até gostaria de destacar que o Wilson Cid foi o responsável pelo meu ingresso no jornalismo, no colunismo diário. Em 1976, ele, nosso saudoso amigo José Eduardo Frederico e José Otávio Alckmin, que era o superintendente dos diários associados em Juiz de Fora, me convidaram a fazer uma coluna no então Diário Mercantil, né, Wilson? Muito obrigado pelo convite, César Romero. É sempre um prazer renovado poder conversar com você. Sempre assuntos muito interessantes. E me lembro muito bem daquele primeiro dia fazendo a coluna há 45 anos atrás no Diário Mercantil. Eu acho que caberia registrar que o surgimento da coluna César Romero coincide com dois fatos que, a meu ver, são de grande relevância para a cidade. Em primeiro lugar, porque a imprensa estava num período de grande revolução. Estava saindo do velho sistema do chumbo e passando para o offset, não é? Era uma coisa muito interessante. O telex substituindo o telefone, né? A telefoto substituindo o radiofoto, e, enfim, a Codalite indo para a chapa na impressora, grande transformação. A coluna César Romero foi contemporânea disso, como também contemporânea de uma transformação muito importante para a cidade, que Juiz de Fora se consolidava como um eixo de referência regional, sobretudo na prestação de serviços, não é? A cidade saía de um período de grande transformação nas indústrias, né? E partia para esse setor econômico de grande expressão, sobretudo na exploração das áreas de educação e saúde. De maneira que a coluna César Romero testemunhou isso e nasceu com isso. Wilson, você teve uma atuação bastante significativa no rádio de Juiz de Fora, e inclusive com grandes coberturas, grandes eventos e com uma presença muito forte durante décadas no rádio de Juiz de Fora. Como você vê hoje o rádio nos meios de comunicação? A transformação é muito grande, né, César? O rádio tinha uma presença mais atuante na vida da comunidade e hoje, até por questão de exigência da tecnologia, não é? Essa presença física do rádio jornalista não é tão expressiva, né? É uma transformação muito grande. As coisas hoje passaram a ser transmitidas mais de estúdio e menos na vida da cidade, do lado de fora. Eu acho que a transformação foi muito grande, muito grande. E qual um dos momentos mais importantes que você presenciou no rádio? O momento mais importante que eu presenciei foi exatamente um momento mais grave, que foi aquele em dezembro de 62, com o incêndio do circo de Niterói, o circo americano em Niterói, né? Com 360 mortes, que foi considerada a maior tragédia circense de todos os tempos, né? O Zé Carlos de Guimarães e eu, coincidentemente, voltávamos de Niterói e pudemos, então, transmitir aquela tragédia, né? Esse foi um ponto marcante. Mas tive também momentos interessantes. Eu costumo dizer que 3 pessoas me cativaram muito, né, nessa vida de entrevistas, né? Uma foi com o Luiz Carlos Prestes. Nesses encontros com o Luiz Carlos Prestes, um fenômeno muito interessante. Em Juiz de Fora, trabalhou aqui na Industrial Mineira um italiano chamado Domenico Marchioro, que depois a família voltou para a Itália, ele se transformou em líder nacional do Partido Comunista da Itália, ficou preso durante 17 anos, né? E teve uma grande expressão política na Itália. E foi exatamente um menino que trabalhou aqui na Industrial Mineira. E o Luiz Carlos Prestes esteve com ele na Itália, conversou com ele, e ele, Domênico, lembrou-se da sua passagem por Juiz de Fora. Outra entrevista foi Manuelzão, a grande figura dos romances de Guimarães Rosa, né? E outro foi em 1962, 63, um acidente aqui na Serra Vileta, aqui em Leopoldina. Os acidentes ali eram frequentes, né? Os ônibus vindo do Nordeste. E eu tive a oportunidade de conhecer ali uma filha de Lampião e Maria Bonita, era uma das pessoas feridas. Entrevistei essa. Foram 3 entrevistas que marcaram. Wilson, mas você também teve um privilégio de entrevistar um astronauta russo. Jorge Popov, né, que é um dos pioneiros
da exploração espacial na União Soviética. Eles voltavam de Ouro Preto, né, de uma pista Ouro Preto, e aqui na Praça Antônio Carlos, junto à Escola Normal, onde havia até um posto de gasolina, né, a comitiva russa parou para abastecer os carros. Então pudemos estar com o Jorge Popov, que era da comitiva mais importante. E você o entrevistou em russo? Pois é, na época, rapaz, eu estudava russo, sempre facilitou um pouco o contato. Né? Facilitou Jorge Popov, né? Eu era aluno da professora Catarina Zilentsev e da dona Nádia, né? Foi uma experiência muito interessante também. No jornalismo impresso, qual as grandes alegrias que o jornalismo te proporcionou? Ô, Sérgio Romero, você sabe que eu comecei no Diário Mercantil redigindo matérias pagas e eu ganhava por centímetro publicado, né? Teve um dia que, coincidentemente, na morte do Winston Churchill, a rádio fez um programa especial, que eu produzi esse programa sobre a morte do Winston Churchill, e coincidentemente não havia ninguém no jornal para realizar esse trabalho, e eu então transformei aquela matéria do rádio para o jornal, e aí ingressei no jornalismo impresso. Foi por essa base. E você teve muitas alegrias, muitas conquistas? Muitas alegrias também, né? A tristeza maior foi o fechamento do Diário Mercantil, né? Mas, em 1983. 1983, final de 1983. Oi, Wilson, a política. Hoje, muito entre direita e esquerda. A política já teve dias mais gloriosos? Ah, seguramente. Eu tenho a impressão que no momento... Os personagens, né? Personagens de mais expressão. Eu acho que o problema mais inadequado do momento é a possibilidade de nós estarmos caminhando para uma disputa presidencial centrada em radicalização. Apenas um candidato, a favor ou contra. Porque isso torna o eleitor refém. Você vota ou é a favor ou contra. Eu acho que o aparecimento de uma terceira via seria muito adequada para o eleitor se sentir mais confortável, né? O momento político que eu acho que esse momento político nos coloca diante dessa indagação. Nós temos espaço para uma terceira via, e isso é o que se discute. Eu acho muito importante. Wilson, você como jornalista, né, de uma trajetória de sucesso de muitos anos, levou para o livro A Margem do Paraibuna grandes histórias, grandes momentos que você vivenciou, e também citações interessantes sobre alguns pontos da cidade, o Parque Alfred, Café Santa Helena e outros mais. A Margem do Paraibuna, você faz um relato da sua vida em Juiz de Fora, desde que chegou em Três Rios, de Três Rios. O César Romero, eu tentei colocar ali, sem nenhuma pretensão de historiador, né, claro, mas a anotação é feita por um repórter de rádio, de jornal em Juiz de Fora, né? Eu acho que o livro tem uma contribuição, particularmente em relação à importância da colônia italiana em Juiz de Fora, que é a matéria que abre o livro. Eu acho que é muito importante. Talvez isso aí valesse até fonte para ampliar a pesquisa sobre essa matéria, né? E tentei, como você está dizendo, como você sabe, colocar ali coisas que eu assisti e registrei durante essa minha vivência com jornal e rádio, né? Você acompanhou a trajetória do Itamar Franco desde quando ele foi candidato a vereador. Qual o perfil que você faz do ex-presidente? Eu acho que a contribuição que ele deixou, sobretudo quando ele ocupou a presidência da República, foi assim uma preocupação com o zelo com a coisa pública, né? Ele se mostrou muito dedicado a isso. A meu ver, foi a grande realização dele. Agora, se você quiser colocar a coisa em termos locais, quer dizer, a contribuição dele, eu acho que foi o fato de ele ter arrancado uma obra paralisada desde 1957, que foi a barragem Chapéu Duas, né? Graças a ele, na presença dele na presidência da República, a obra foi retomada e inaugurada. E a cidade passou a ser abastecida aí com essa nova adutora. Não está exatamente em Juiz de Fora, mas está em outros municípios, mas o Juiz de Fora é que realmente se serve desse grande manancial, né? Com a garantia de que dentro de 40 anos nós não vamos ter problema de abastecimento de água. Políticos como Itamar estão raros hoje, nos dias de hoje? É uma raça escassa hoje. Tá difícil, né? Mas eu acho que a gente vai aperfeiçoando. À medida que você
faz com que a democracia funcione, quer dizer, o poder de crítica, o poder de oposição, o poder de denúncia. À medida que nós formos aperfeiçoando isso, nós vamos também abrindo perspectivas para o surgimento de pessoas mais talentosas, que possam lidar com seriedade com a coisa pública. Dessas novas expressões da política, qual é a sua avaliação sobre o Romeu Zema? O governo, eu acho ele o mais mineirão que tem, né? Até no jeito de falar, ele é bem mineiro, né? E eu tenho a impressão que ele, como bom mineiro e como homem de experiência na atividade econômica, empresarial, ele cuidou muito de botar em ordem as coisas que estavam complicadas, sobretudo em questão de dívidas, de déficits, né? Eu acho que essa é a contribuição que ele tem. E eu tenho essa impressão que o Estado se sensibilizou com isso. Tanto é que ele está se sentindo em condições de disputar um segundo mandato. Ô Wilson, agradeço esse privilégio desse bate-papo. Parabéns aí pela sua belíssima trajetória no jornalismo de Juiz de Fora, no jornalismo mineiro, né? E também essa publicação do livro A Margem do Paraibuna. Mas eu acho que parabéns mesmo neste momento são devidos a você, pelos 45 anos da sua coluna, não é? A meu ver, hoje no Brasil, é a única que tem publicação em 45 anos e persistentemente, né? Sem interrupção. Acho que é. Precisa pesquisar isso aí, mas pelas informações que eu tenho, acho, né, que essa é a única coluna impressa no Brasil que tem 45 anos de publicação ininterrupta. Parabéns. Muito obrigado, Wilson. Outros 45. Obrigado.